Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e hoje, meus caros amigos, vamos falar sobre uma escandaleira que aconteceu aqui há uns meses e que subitamente caiu no esquecimento, e eu acho que nós temos aqui essa missão de reativar este assunto, pelo menos na opinião pública, porque aquilo que se passou foi demasiado sério para ficar completamente no limbo do esquecimento. Por isso, antes de começarmos a analisar a situação, vou-vos pedir aquelas coisas rápidas que vos peço sempre. Deixa o teu like, subscreve o canal, carrega no botão do aderir, caso queiras, por apenas 99 cêntimos por mês, ter acesso a todos os conteúdos de uma forma prioritária. Tens também o nosso site, viciadocomenta.pt, que nós já lá vamos agora mesmo a seguir, e traz também acesso a campanhas de desconto na nossa parceria da Instant Gaming, que está a passar agora aqui no ecrã a publicidade, e vais encontrar o link diretamente na descrição, caso queiras fazer compras de jogos através do nosso link, estás a ajudar o canal. Bom, meus amigos, o que é que aconteceu? Vou passar aqui diretamente para o nosso site, viciadocomenta.pt. Tive a oportunidade de mudar aqui um bocadinho a forma como estou a organizar o conteúdo. Normalmente agora escrevo o artigo primeiro e depois gravo os vídeos de forma subsequente a acompanhar também o artigo que escrevi, precisamente porque ajuda-me também aqui a regularizar melhor as minhas ideias ao escrever. Eu já escrevi ao script antes, assim já fica o artigo e depois acompanhamos aqui diretamente através do nosso site, o que não invalida que no futuro também façamos análises noutros sites, como temos vindo a fazer até aqui. Bom, Anacom, Ivomedia, Unidos, quem fala sobre este escândalo? Bom, para aqueles que acompanham o Viciado Comenta há algum tempo, sabem que mais ou menos a meio do ano passado, eu acompanhei uma nova operadora que iria iniciar operações cá em Portugal, que era Unidos. Tivemos a verificar os preços, tivemos a verificar o lançamento dessa operadora, que na altura até foi assim um bocadinho pó desastroso, com inteligência artificial e sites a mudar constantemente, e, enfim, tivemos a acompanhar a situação. E como vocês sabem, essa situação não terminou bem, porque acabou por gerar-se um escândalo, porque a Unidos acusou, neste caso, a Ivomedia, vocês já vão perceber, acusou a Ivomedia de estar a revender de forma irregular os sinais da Mel e da NOS, e que, portanto, isso tinha feito com que eles tivessem quebrado o seu vínculo contratual e a operação foi abaixo. Acontece que a operação foi abaixo e com a promessa de que voltaria a iniciar mais à frente, com as situações devidamente regularizadas, mas até então nem a Anacom, nem a Ivomedia, nem a Unidos, nem mais ninguém voltou a falar sobre o assunto. Estamos cá nós a falar sobre isso. Bom, vamos lá ver então aqui detalhadamente o que é que aconteceu. O caso da Unidos foi dos mais estranhos que passou por Portugal. 7 meses depois, o que é que se sabe? Aqui no Viciado Comenta, estamos sempre atentos às novidades no mercado de telecomunicações e por isso durante o ano 25 tivemos a oportunidade de acompanhar o lançamento da operadora da Unidos. Vocês clicarem aqui vão diretamente para o vídeo que eu fiz na altura. Foi em junho de 25 que analisámos aquela que seria a proposta de preços e serviços da nova operadora em Portugal, com 3 sites lançados no espaço de um mês e após um vídeo de apresentação feito com IA, cuja qualidade deixou muito a desejar, a operadora arrancou e começou a prestar serviços de TV, internet e voz. A Unidos, controlada pela Mais Mostra, utilizava a rede da operadora NOS e, neste caso, a rede móvel da operadora NOS e a fibra óptica da Mel. A Ivomedia era a entidade responsável por revender o sinal à Unidos. A operação iniciou-se e tudo parecia decorrer dentro da normalidade. Pelos fóruns foi possível perceber que alguns clientes foram aderindo ao serviço e nada fazia prever o que estava por vir. Portanto, eu neste caso não fui cliente da Unidos, mas comecei a ver em vários fóruns pessoal a dizer que tinha, e neste caso também grupos, pessoal a dizer que tinha contratado serviços, chegaram a ter serviços em casa, chegaram a ter cartões móveis, portanto a operação parecia estar a correr com alguma naturalidade. Não era a operadora mais competitiva do mercado, longe disso, tinha algumas particularidades interessantes, mas era mais uma a operar e, acima de tudo, era uma operação móvel virtual do ponto de vista da questão móvel e tinha, neste caso, a utilização da infraestrutura da Mel no restante. Portanto, até era uma operadora que se enquadrava naquilo que nós várias vezes falávamos sobre a necessidade de se abrir o acesso ao mercado a outras operações para fazer algum tipo de concorrência. Ora bem, o que é que aconteceu depois disso? Em setembro, tudo mudou. Num comunicado, o CEO da Mais Nostra informa publicamente que a empresa se preparava para iniciar uma reestruturação dos seus serviços e que, por isso, deixaria de aceitar temporariamente novos clientes. No entanto, a razão para essa reestruturação surpreendeu. Aparentemente, o fornecedor grossista, a Ivomedia, estaria a revender de forma irregular sinais e serviços de outros operadores. E está aqui, na altura que eu fiz o vídeo, mostrei-vos também este comunicado, está aqui o comunicado que foi na altura falado. Portanto, o que é que acontece aqui?
a conduta que foi identificada, portanto, diz aqui que esta reestruturação necessária, portanto, a operação parou ali e foi necessário reestruturar, justificava-se pela decisão de rescindir por justa causa o contrato com o nosso anterior fornecedor grossista, a Ivo Media, após uma investigação interna conduzida pelo nosso Departamento Jurídico e de Qualidade, em coordenação com outros operadores e sob a supervisão da entidade reguladora da Anacom, foi identificado que a Ivo Media prestava serviços grossistas sem a necessária autorização prévia aos operadores proprietários da rede. Portanto, estas condutas, diz a Mas Nostra, envolve neste caso revenda não autorizada de sinais e serviços de outros operadores, prestação ilegal de serviços grossistas sem licença nem acordos válidos com os proprietários de rede, celebração de acordos grossistas sem a notificação obrigatória à Anacom, nomeadamente a obrigação de informar a Anacom no prazo de 10 dias úteis e possíveis infrações às normas sobre concorrência desleal, fraude contratual e violações da legislação de telecomunicações. Portanto, basicamente, estas foram as razões graves apresentadas pela Unidos, como sendo aqui, alegadamente, uma vítima que de repente deu-se conta desta situação, cancelou imediatamente o seu contrato que tinha com a Ivo Media e a Anacom já estava envolvida no assunto, a Ivo Media foi envolvida no assunto, a Mel e a Nós também estavam envolvidas no assunto porque viram os seus serviços alegadamente e ilegalmente revendidos, portanto, todas as entidades responsáveis estavam envolvidas e, portanto, diz aqui que foram apresentadas reclamações formais e intentada uma ação judicial contra a empresa. Portanto, tudo isto está em tribunal, eventualmente. Depois, a parte final do comunicado também é interessante, porque diz, simultaneamente, iniciamos novos acordos diretamente com um operador proprietário de rede, o que assegura uma infraestrutura mais robusta, segura e qualitativa para os nossos clientes. Ou seja, ficamos a saber que foi detectada uma irregularidade grave, que, na minha opinião, há aqui um precedente sério, porque é assim, a Unidos inicia a operação e supostamente para iniciar a operação teve que ter autorização da Anacom. A Anacom devia ter tido aqui um bocado mais de cuidado de perceber de onde é que vinham estes sinais, principalmente sabendo que não é uma operadora com serviços próprios. Portanto, faria todo o sentido, pelo menos de uma forma preventiva, perceber qual é que era a origem destes sinais e como é que estavam essas questões contratualmente realizadas. Mas vamos esperar todos por perceber o que é que realmente aconteceu, porque assim, eu acredito que esta questão esteja em segredo de justiça e, portanto, as entidades envolvidas não se possam pronunciar muito sobre isto até a conclusão do processo. Eu entendo isso, mas é assim, a Anacom, enquanto regulador, tem que dar conta do que é que aconteceu aqui, porque eu nem estou a perceber, nem estou a falar sobre as consequências futuras do que é que aconteceu. Estou a falar principalmente sobre como é que foi possível permitir uma operação nestes termos e nestas condições. A própria Unidos só se apercebeu disso depois de já estar com o serviço em andamento, ou seja, não houve o cuidado de perceber se estes contratos se enquadravam dentro das normas antes de iniciar a operação. É tudo muito estranho. Bom, avançando. Nos meses seguintes, a Mas Nostra, que tinha prometido regressar, nunca regressou, ou neste caso nunca voltou. Os clientes viram os seus serviços serem cancelados e não receberam qualquer posição oficial por parte da empresa. Passados 7 meses, não voltou a haver qualquer comunicação sobre o assunto. Neste caso, estão envolvidas várias entidades. Por um lado, a Anacom, que enquanto regulador tem a responsabilidade acrescida num momento tão delicado, que é isso, ou seja, não é só o momento agora é de perceber o que é que aconteceu, era também o momento anterior de tentar compreender como é que esta operação estava a acontecer, se estava de acordo com as normas e de acordo com aquilo que estava previamente estabelecido nos contratos que existiam, não é? Porque a mim isto parece-me tudo uma negligência gigantesca por parte da Unidos, que não verifica os contratos, por parte da Anacom, que não regula esta situação. Quer dizer, é tudo uma estupidez. Por outro lado, a Ivo Media, empresa diretamente visada, que em nenhum momento se pronunciou oficialmente, esta é outra, ou seja, atenção que a Ivo Media não tem o histórico totalmente limpo. Se vocês forem procurar no site da Anacom, vão verificar que existem um conjunto de contraordenações aplicadas pela Anacom à Ivo Media por situações no passado com faltas de comunicação, com falhas de informação sobre o início de atividades, nomeadamente dos vários serviços prestados para a Ivo Media. Portanto, vocês podem lá procurar isso e vão verificar, portanto, que a Ivo Media também já teve situações irregulares no passado, coisas menores, não diria uma coisa deste nível de gravidade, mas que já também tinha um histórico. Portanto, como é que a Anacom
não se pronuncia sobre isto e, acima de tudo, como é que a visada a Evomídia não se pronuncia sobre isto tudo? Como é que fica, porque a Evomídia também presta serviços do ponto de vista grossista, a nível empresarial, etc. Como é que ficam os clientes da Evomídia a olhar para esta questão e a perceber, então, mas estão envolvidos num esquema que estavam a revender alegadamente de forma irregular os serviços da nós e não sei o que, e da Mel, o que é que está a acontecer aqui? Portanto, não se pronunciar não é um bom sinal. A Mel e a nós também, porque viram os seus serviços a serem utilizados de forma irregular e também não abordaram publicamente a situação. Portanto, a Mel e a nós viram serviços a serem vendidos em seu nome, ok? Toda a gente sabia que estavam na rede nós, nos móveis, e estavam na Mel, nos serviços fixos, e nunca se pronunciaram sobre toda esta situação. Quer dizer, falta respostas, falta informações. Acho que é uma situação demasiado grave para que nenhuma destas entidades se pronuncie diretamente, porque ao fim e ao cabo a única pessoa que falou, a única empresa que falou aqui foi a Unidos, ou neste caso a Mas Nostra, como o grupo que tutela a Unidos. Portanto, não faz o mínimo sentido que mais ninguém abra a boca sobre esta situação, porque esta é uma situação muito grave que se passou em Portugal. Bom, o que é que resta neste momento? Esta situação é de extrema gravidade. Ao longo dos meses, as dúvidas foram aumentando e a confiança da Unidos foi seriamente abalada, não só pela situação em si, mas também pelo seu desaparecimento. A empresa-mãe, Mas Nostra, mudou entretanto de nome, passando a apresentar-se como Byland. Ou seja, esta é outra questão. Esta é outra questão que ainda é mais grave. É a própria Unidos, que se apresentou como sendo a lesada e que apresentou o seu comunicado, e bem, a expor as suas razões, tudo certo, desapareceu. Ou seja, o facto de depois não ter dado sequência, daqui a bocado já lá vai um ano, não ter dado sequência à sua operação, faz com que os clientes que confiaram na Unidos na altura, então mas o que é que aconteceu? Então mas já estavam em negociações avançadas com outro operador, já estava tudo negociado e entretanto não começa, o que é que aconteceu? Não é? E depois estas constantes trocas de nome, estas constantes fusões e etc, faz com que quase que sem querer percas o rastro à empresa, porque tu vais à procura de uma coisa qualquer, que entretanto chamava Mas Nostra, entretanto já é Byland, entretanto era Unidos, entretanto, mas é Unidos, é da Byland, mas agora então não era mais nós. Tu perdes-te no meio destas trocas todas. Portanto, também fazia bem à Unidos, se efetivamente foi lesada, como diz aqui ter sido, apresentar-se ao mercado novamente nessas novas condições, ou pelo menos voltar a emitir um comunicado a dizer o que é que está a acontecer, porque parece-me tudo demasiado estranho. Este silêncio não faz sentido para alguém que é um consumidor no mercado das telecomunicações voltar a acreditar, em primeiro lugar, no regulador, que deixou que uma situação destas acontecesse, segundo lugar, na Evomídia, que é um player do mercado que ainda opera e que de repente está envolvido nesta escandaleira, da própria Unidos, que com o passar do tempo parece que tem dificuldades que voltem a abrir uma operação e que o pessoal volta a confiar depois destes meses de silêncio total, e a própria Mel e a nós, que não dizem nada sobre esta situação. São sempre os primeiros a gritar e a abrir a boca para se queixar deste mundo e do outro, mas depois são envolvidos num esquema deste género e não dizem nada sobre isto. Quer dizer, para mim isto é tudo no mundo do surrealismo. Às vezes parece que só eu é que estou a ver estas coisas, mas enfim. Bom, neste caso, a Anacom, no Viciado Comenta, consideramos que o silêncio da Anacom é ensurdecedor. Compete ao regulador acompanhar estes casos e, embora se compreenda que o processo, estando em tribunal, esteja sujeito a segredo de justiça, parece haver espaço para um comunicado que esclareça o que está a ser feito para apurar os factos. Portanto, isto para mim é da mais elementar lógica. Portanto, o regulador pode dizer que o caso, entretanto, foi levado às instâncias superiores, ciências jurídicas, está em caso, mas nós precisamos de perceber como é que foi a atuação da Anacom neste processo todo. Então, quer dizer, emite-se a possibilidade ou permite-se neste caso que um operador comece a funcionar em Portugal sem se perceber a viabilidade da sua operação. Quer dizer, são tão cuidadosos e são tão escrutinados para umas coisas e depois de repente passa-se isto nas barbas da Anacom e ninguém diz nada. É do domínio do surrealismo. Desculpem lá. Conclusão. Há um silêncio generalizado sobre este caso em Portugal. Uma operadora grossista alegadamente revendeu de forma irregular serviços de duas operadoras. A Anacom deu luz verde ao arranque desta operação e em nenhum momento parece ter detectado irregularidades. O caso foi tornado público pela empresa, que alegadamente terá sido lesada após a rescisão por justa causa de contrato grossista. No final, os clientes continuam sem respostas, incrédulos com o que aconteceu. À medida que o tempo passa, esta situação torna-se cada vez mais difícil de compreender e aparenta ser um daqueles casos que se arrastará durante anos em tribunal. Ou seja,
É isto que aconteceu aqui. Portanto, há um silêncio ensurdecedor à volta desta situação toda, não se compreende efetivamente o que é que está a acontecer neste momento. Os clientes que acreditaram na Unidos neste momento não têm qualquer tipo de noção do que é que vai acontecer no futuro. Ok, que entretanto os seus serviços já foram cancelados, portanto deixaram de ter esses serviços. Há relatos de que a própria Evomedia entrou em contacto com esses clientes no sentido de perceber se pretendiam manter as suas operações com a Evomedia. Portanto, eu pergunto como é que isto é possível, se for verdade, como é que isto é possível. Portanto, se a Evomedia estava ilegalmente a revender esse serviço a uma terceira, então os contratos permitem que a Evomedia depois possa vender diretamente. O que é que aconteceu aqui? Não sabemos, ou seja, era necessário haver um conjunto de esclarecimentos necessários para que as pessoas pudessem acreditar um bocadinho mais neste mercado, porque ao fim e ao cabo parece que vivemos aqui num mundo de uma bandalheira total, em que eu percebo, ok, houve um erro, houve uma situação, está a ser analisada, mas é assim, pelo menos um comunicado por parte do regulador, já não vou dizer de mais ninguém, mas pelo menos um comunicado por parte do regulador a explicar a sua atuação durante todo este processo. Porque é assim, o regulador tem que ser chamado à pedra para perceber como é que nas barbas do regulador acontece isto. Eu não consigo compreender e farei tantos vídeos sobre este assunto quanto aqueles que forem necessários, porque eu acredito mesmo que um caso como este que se passou em Portugal não pode passar completamente impune. Alguém aqui agiu de má fé, alguém aqui não cumpriu com as suas obrigações. Portanto, esse alguém tem que falar, esse alguém. Por mais que agora haja a aplicação de uma multa, agora aconteça isto, agora aconteça aquilo. Ok, eu só quero perceber como é que isto passou pelo crivo de várias entidades, como é que isto passou pelo crivo de várias empresas e como é que isto foi possível de acontecer. Porque isso é que é mais relevante do que pagar uma multa ou o que seja. Isso é a consequência posterior que nem nos afeta diretamente a nós. A nós queremos é perceber como é que isto foi capaz de acontecer em Portugal para evitar que situações como esta possam acontecer. Porque estão em causa contratos firmados entre clientes e uma empresa, porque está em causa, neste caso, um serviço que é da mais elementar importância na vida das pessoas hoje em dia, que é o serviço das telecomunicações, que de repente é colocado completamente em causa por uma situação como esta. Portanto, digam-me nos comentários se vocês foram afetados ou não foram afetados por esta escandaleira que envolveu a Unidos e, neste caso, Evomedia. Digam-me o que é que vocês acham sobre isto tudo e se tiverem informações sobre este caso, deixem no meu e-mail que está na descrição, enviem-me para lá que eu vou andando atento lá de vez em quando para recolher informações que vocês me vão enviando, porque para mim este é um caso que merece ser continuado a acompanhar. Um grande abraço a todos e vamos no próximo Viciado Comentar.